no livro de Josué, primeiro capítulo, versículo 5, versículo de número 6. Josué, primeiro capítulo, versículo de número 5 até o versículo 6. Se você for encontrando, se coloque em pé. Minha tradução, a minha versão, ela diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pés. Amém? Essas são as palavras do nosso Deus. Com sua Bíblia aberta, você pode se assentar. Nós estamos hoje exatamente no dia 31 de julho de 2022, celebrando 119 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É um motivo de muita alegria para cada um de nós. Amém? Você que hoje está aqui se reunindo neste culto, saiba que você também é fruto deste trabalho, que muitas pessoas lá atrás, homens e mulheres de fé, se reuniram para que fosse possível estarmos aqui presentes nesse dia. E o texto de hoje, ele é uma narrativa talvez conhecida por muitos. O início do ministério de Josué, que está sucedendo o ministério de Moisés. Amém? E Moisés, ele foi o homem que Deus escolheu para livrar o teu povo da mão dos egípcios e caminhar rumo à terra prometida. E assim como nós lemos o Salmo, como o irmão Leônio fez a leitura agora há pouco, quando nós devemos render graças ao Senhor, até mesmo diante do deserto, das lutas, porque as lutas nos permitem o crescimento e o amadurecimento, e render graças em todas as circunstâncias. E eu fico imaginando Moisés diante daquele cenário quando ele sai do Egito, e ele se depara com os soldados atrás e na frente só tinha água, o mar. E quantas das vezes nós somos também deparados por situações semelhantes, onde podemos imaginar o olhar humano que não tem mais saída. Mas Deus, Ele dá a provisão. Ele abriu o mar, algo inesperado acontece, e assim também é com cada um de nós. Algo inesperado acontece da parte de Deus, algo inesperado da parte do Senhor para a sua vida também. E anos mais tarde, Josué está então agora encarregado de dar conta de continuar este ministério, dar conta de entrar na terra prometida com o povo de Deus. Mas a conquista aqui ainda não tinha sido realizada. A conquista aqui ainda não tinha acontecido. O povo de Deus ainda estava na expectativa de ainda adentrar a terra prometida, mas ainda precisávamos de um líder. E este líder, Josué, é escolhido por Deus, pelo Senhor, para continuar este ministério. E aqui na IPI do Brasil, hoje, nos nossos dias, Deus também escolhe você, eu e você, a cada um de nós, para também continuarmos este legado do Senhor. O lema da igreja esse ano é uma igreja corajosa, e que possamos também, como Josué, ser homens e mulheres corajosos pelo Senhor. A coragem não é nossa, é Deus que capacita cada um de nós.
Assim também como o texto que foi lido, me permitam fazer de novo a leitura. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Não há pessoas, não há circunstâncias. Ninguém. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Assim como o Senhor Deus foi com Josué, assim o Senhor Deus também será contigo. Amém. Não há mal algum que poderá sobressair as bênçãos do Senhor na sua vida. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Pois bem, me permitam um rápido recorte histórico da igreja. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela vem da Igreja Presbiteriana. E para que tudo isso pudesse acontecer, foi necessário que um homem de Deus, uma única pessoa, o nome dele é um pouco difícil, eu acho que é o Green Simonton. E ele, este homem de Deus, ele veio para o Brasil com 26 anos de idade. Ele, tocado pelo Senhor, quando tinha 22 anos de idade. E a sua conversão com 19 anos de idade. Quem tem 19 anos de idade aqui? Levanta a mão. Eu já tive. Eu também. Quem tem 22 anos de idade? O Luan tem quantos anos? 20. A conversão de Simonton se deu com 19 anos. E ele foi tocado pelo Senhor com 22 anos para fazer o ministério aqui no Brasil, em solo brasileiro, para levar a palavra de Deus, para levar o Evangelho. E quando ele chega aos 26 anos, pensa que naquela época, né, ele veio de barco, de navio. Você acha que ele ficou reclamando a viagem toda? Que era uma viagem ruim, né? Ele, no meio da viagem, ele estava evangelizando toda a tripulação, sozinho, compartilhando da palavra de Deus com o discipulado, falando com as pessoas, e ali já começou o seu ministério. Quando vem para o Brasil, o Ashbel Green Simonton, ele tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus. E ele, infelizmente, nos deixou com 34 anos de idade. Muito novo. Só que o ministério dele, quando estava no seu leito de morte, a sua irmã chega para ele: agora, como será? Como será a continuação? Deus vai dar conta de dar continuidade. E em todas as coisas, o Senhor não tem deixado faltar para a nossa igreja. Amém? Amém. Mas a igreja do Senhor, ela estava passando por desafios e talvez muitos de nós não sabemos. A gente só fala da maçonaria, mas a igreja presbiteriana estava sendo já então dando passos com pastores presbiterianos norte-americanos. A faculdade era tomada de pastores norte-americanos, e isso para os pastores brasileiros gerou uma questão. Poxa, só os norte-americanos que tomam as decisões, só os norte-americanos que resolvem as coisas, nós brasileiros não temos voz, não podemos opinar. E quando o presbiterianismo chega ao Brasil, lá nos Estados Unidos já tinha uma certa polarização, né? Hoje nós temos a polarização política, e lá naquela época tinha mais para o lado teológico. Uns eram mais pentecostais e outros eram mais tradicionais. E aí, como vai ser o evangelho no Brasil? Será que vai ser um evangelho mais pentecostal ou mais tradicional? Essa preocupação
logo de cara, quando se introduz o presbiterianismo no Brasil. Os mais pentecostais, eles gostavam de cantar os hinos. E os mais tradicionais gostavam de cantar os salmos, porque era a palavra de Deus eram salmos. Assim como o povo judeu, que cantava também salmos, os mais tradicionais gostavam dos salmos e os pentecostais hinos. Aqui no Brasil, então, o primeiro inário brasileiro é os salmos e hinos. A igreja presbiteriana não vai ser aquela que vai ser uma igreja polarizada. Ela vai ser uma igreja que vai unir aqueles que gostam de salmos e aqueles que gostam dos hinos. Porque no meio do povo de Deus, lá no Brasil, não haverá divisão. Amém? E este é o primeiro princípio que nós temos que ter como cristãos, como a igreja presbiteriana independente do Brasil. É aquela que não faz a separação, é aquela que não se importa se a pessoa que está do seu lado tem um pensamento diferente do seu. Pelo contrário, a palavra de Deus nos leva à união, à unidade do pensar. Eu posso pensar de um jeito, você pode pensar e discordar de mim, mas quando estamos juntos, reunidos, caminhamos na mesma direção, sem divisão. Cantamos salmos, cantamos hinos, não separamos, aqui só canta hino, aqui só canta salmo. Não, a igreja presbiteriana é aquela que é unida pelo Senhor. No meio de tanta polarização dos nossos dias, a nossa igreja é aquela que se une para o mesmo ideal. Amém. A igreja presbiteriana independente do Brasil, ela nasce então com o seguinte lema: seremos uma igreja brasileira, seremos uma igreja que vai valorizar os princípios cristãos, mas seremos autênticos brasileiros. Seremos a igreja da pátria, a igreja que respeita os valores do nosso país, diferente do que alguns falam, que a bandeira do Brasil hoje ela representa uma ideologia, um partido, um político. A igreja presbiteriana independente do Brasil, ela carrega para si a bandeira do Brasil. A bandeira é nossa, ela representa o povo brasileiro, homens e mulheres de fé, pessoas que acordam cedo, alguns até madrugam para ir trabalhar, passam um dia fora de casa, longe da família, para trazer o sustento para o seu lar. Este é o povo brasileiro, este é o povo que tem que ser alcançado. Essa foi a visão de Simonton lá atrás. E este princípio hoje também deve ser refrescado em nossas memórias. Não devemos ter oposição à bandeira por conta de políticos. Pelo contrário, a nossa bandeira é verde e amarela, é o nosso povo, é a nossa igreja que está inserida no contexto brasileiro. Quando era criança, Valéria, tive uma professora de português que chamava Valéria. Muito legal. Amém. Você já está na minha lista, né? E a Valéria, ela me ensinou, assim como toda a minha sala e como todos os seus alunos, a escrever o hino nacional. E aí uma vez ela compartilhou com a sala o seguinte, falou assim: olha, os meus colegas me questionam por que eu ensino o hino nacional para os alunos. Porque o hino nacional lembrava para eles o momento da ditadura militar. E aí ela com sabedoria disse: eu não estou fazendo alusão à ditadura militar. Eu quero que os meus alunos conheçam primeiramente a sua identidade. E pelo hino nacional, ela ia trabalhando todas as questões do português: pontuação, acentuação, parágrafo. E a prova final era escrever o hino.
é ter amor à pátria, independente de questões lá atrás, políticas. Se a ditadura militar, os militares se apropriaram e se usaram deste símbolo, assim também nós, igreja, temos também o direito de nos apropriar da bandeira, do hino, ser patriotas. Em época de Copa do Mundo, o povo pintava a bandeira no chão, colocava a bandeirinha. Hoje as pessoas não querem fazer isso por ter medo de estar ligado com o político. Temos que parar com isso. O nosso patriotismo não vem por causa de um político, mas vem por causa que nós somos brasileiros e brasileiras. Um povo misto, com culturas diferentes, com visões de mundo diferentes, que devem ser respeitadas. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é aquela que inclui as pessoas. Temos hoje pastores, pastoras, missionários, missionárias, presbíteros, presbíteras. Não fazemos segregação. Isso é estar presente dentro da cultura onde nós estamos inseridos. Porque no Brasil, até pouco tempo atrás, o presidente ou a presidente era uma mulher. Como não aceitar, como não reconhecer, como não legitimar o ministério feminino em tempos onde a mulher exerce de igual modo as mesmas funções que os homens? A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é aquela que não faz distinção, não prefere o machismo e nem o feminismo, mas a inclusão de todos na participação da liturgia, do culto. E a nossa mensagem ao nosso tempo é de levar a palavra do Senhor a todos, ao rico, ao pobre, ao necessitado ou àquele afortunado. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada por cada um de nós para as próximas gerações. Simonton, quando chega ao Brasil, a primeira preocupação dele são as crianças. Ele começa um trabalho de escola dominical com as crianças. Talvez a igreja do nosso tempo deve se preocupar um pouco mais com as crianças. A educação cristã nunca foi tão importante como nos nossos dias para as crianças. E nós temos que olhar para o futuro. Assim como Josué estava encarregado de dar continuidade a levar o povo na terra prometida, nós também temos que dar continuidade para levar este povo, essa geração, rumo ao reino de Deus. Temos que ter esperança, temos que ter fé, mas temos que ser uma igreja corajosa. Amém? Amém. Temos lutas? Temos. Temos problemas no dia a dia? Temos. Temos vontade de parar? Temos. Às vezes é muito mais cômodo ficar em casa no frio, como hoje, né? Agora talvez esquentou um pouquinho, mas coberta é mais quentinho, né? Mas somos desafiados a continuar, a levar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil para as novas gerações. Falar do amor de Deus para outras pessoas, evangelizar as pessoas com quem nos relacionamos. O princípio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é a igreja missionária, é aquela que vai, que ouve o ide de Jesus e que anuncia as boas novas de esperança. Nós cantamos isso também. Tem um hino recente nosso que é esse ide. O nosso lema esse ano é esse, ide, que possamos proclamar a palavra do Senhor.
E talvez parar de se colocar como vítima. Eu não consigo, eu não sei, eu nunca fui treinado para isso. E de repente começar a praticar a leitura da palavra. Voltar à prática da leitura devocional. E talvez algumas pessoas nem sabem o que é isso. Leitura devocional. É aquele seu momento com Deus na sua casa, com a sua família. Conhecer a palavra de Deus é o primeiro passo para a evangelização, para o discipulado. Como você vai compartilhar a palavra de Deus com alguém se você não lê? Aí a pessoa vai virar para você: o que é bem-aventurança? Aí você vai olhar assim: oi? Né? É saber que a palavra de Deus, ela foi feita por homens e mulheres de fé. E compartilhar aquilo que já está escrito, hoje, está em nossas mãos. A igreja hoje está muito bonita. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas que hoje possamos também sair desafiados com o nosso coração para levarmos a palavra de Deus. Para compartilharmos o amor de Deus para outras pessoas. A presbítera Valéria no começo do culto falou assim: bom, se você não tiver nada para agradecer, agradece que está vivo, é ou não é? Abriu o olho hoje, né? Tenho saúde, estou de pé, estou andando. E se você está vivo hoje, é porque Deus tem algo importante para você, para a sua vida. Mesmo com as circunstâncias adversas à nossa vontade. Ser forte, ser corajoso, ser corajosa, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Amém? Ser forte e ser corajoso, ou ser corajosa, para anunciar as boas novas do Senhor. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é aquela que vai olhar os desafios deste mundo e mesmo assim vai estar de pé. Vai superar as lutas e as adversidades. No início eram 6 pastores. Em 10 anos. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela se iguala à Igreja Presbiteriana em números, em membresia, em arrecadações e quantidade de templos, sem o apoio dos Estados Unidos, sem o apoio financeiro estrangeiro e sem a maçonaria. E por isso foi conhecida como Igrejinha dos Milagres. E que possamos resgatar em nosso coração este espírito da Igrejinha dos Milagres. Que possamos resgatar como Igreja do Senhor a Igrejinha dos Milagres. Sem ficar reclamando: a gente não tem dinheiro, a gente não tem recursos. Pelo contrário, somos a Igreja do Senhor. E Ele vai abrir as portas. Começar em mim. Vamos dar o primeiro passo. Vamos caminhar na direção dos nossos ideais e objetivos. Amém? Eu queria convidar que você fechasse seus olhos, convidar o grupo de louvor que viesse à frente. Nós vamos tocar mais um cântico nesse instante. Enquanto você está com seus olhos fechados, eu queria que você refletisse sobre a sua vida, sobre quantas pessoas você tem caminhado e gostaria que essas pessoas estivessem com você na caminhada cristã. Quantos familiares estão longe dos caminhos de Deus e que você queria que estivesse com você? Quantas pessoas que você ainda pode evangelizar e ainda não fez? Coloque essas pessoas neste instante de oração e vamos orar por essas pessoas. Amém? Você que tem alguém que você queria que estivesse nos caminhos do Senhor e está fora, vem à frente, nós vamos orar por você e por essa pessoa. Amém? Algum familiar,
ou até mesmo pela sua vida. Se você quer uma oração, vem à frente. Vamos dedicar esse instante de oração, né? Não tenha vergonha, vem à frente para receber uma oração do Senhor. Não é o pastor, é a bênção de Deus na sua vida. Amém? E eu já estou à frente porque eu tenho pessoas também que eu tenho orado para que estivessem também nos caminhos do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, por essas vidas que estão aqui à frente, ó Pai, que deram o primeiro passo, que vidas possam ser alcançadas por este ministério, Senhor. Graças a este trabalho, as nossas vidas, que possamos também renovar os votos do dia da nossa pública profissão de fé, dar, ó Pai, a continuidade com esperança da Tua palavra para outros corações. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, e que possamos ser a igreja corajosa, a igreja que anuncia a Tua palavra, e que essas pessoas aqui à frente que estão eis-me aqui, como os anjos sim louvamos, Santo, Santo.